Bem, pessoal, vamos de BTC no fim de tarde dessa quarta-feira, 5 de março, agora na Espanha, 19 horas e 23 minutos, no Brasil, 15 e 23 da tarde. Gente, eu vou pular, eu tô no gráfico semanal ancorado pela banda de VWAP anual, eu vou pular para o gráfico de 6 horas, só para vocês perceberem que a BTC só vai descansar entre 92 e 93 mil dólares. Agora a gente conseguiu se livrar da VWAP mensal, a gente chegou a fazer a máxima hoje em 90.933. Como a gente se aproximou muito dessa LTB aqui, linkando todos esses topos descendentes, acabou encontrando algumas ordens mais pesadas de vendas ali, mas a gente vai avançar para estressar algo entre 92, talvez 93, que é a upper da banda de VWAP mensal. Pessoal, essa volatilidade da BTC, que está nervosa, por conta de tudo que está acontecendo, a guerra tarifária do Trump, a própria especulação envolvendo a criação da reserva estratégica de BTC e de outros criptoativos, como ADA, XRP, Solana, em favor do Estado soberano norte-americano, porque vocês têm que entender o seguinte: os grandes players, o varejão se anima com essas notícias assim, mas os grandes players sabem que é muito promissor a Casa Branca, o inquilino da Casa Branca, o presidente dos Estados Unidos, falar que já até assinou uma ordem executiva determinando a criação, mas os grandes players sabem, né, que tem que ter fonte de financiamento para comprar esses ativos, e a fonte de financiamento em se tratando de recursos públicos precisa vir do legislativo. Então, os grandes players, na verdade, eles, de alguma maneira, o varejão se anima, mas a grana pesada que vai acabar promovendo uma movimentação muito diferente, que vai ostentar uma diferença brutal em relação a esses pumpzinhos que cada fala do Trump com relação a esse assunto acaba promovendo. A gente sabe que se houver uma autorização legislativa, aí a paulada vai ser forte. Então, os banqueiros eles trabalham com dados objetivos, né? Os grandes gestores dos fundos de private equity e os gestores dos grandes fundos de previdência dos países ricos, eles trabalham com dados objetivos. Então, toda essa firula e toda essas manifestações até meio apoteóticas do Trump quando o assunto é a criação da reserva estratégica, isso aí não seduz muito os grandes gestores, porque é preciso autorização legislativa em se tratando de recursos públicos. Mas isso não está longe de acontecer. Lembrem-se que tem o projeto da senadora Cynthia Lummis, tem um outro projeto do Comitê Bancário no Senado. Tudo isso está no forno, em vias de ser votado, e eventualmente o mercado pode se surpreender com um desses projetos serem eventualmente acabarem aprovados e irem para a sanção. Aí vocês já sabem, o Donald Trump vai sancionar na mesma hora. Não esperem isso acontecer. E outra, está acontecendo um movimento de retirada de BTC nas Cefaz muito intenso. Todas as exchanges centralizadas hoje têm menos de 80 mil BTCs. Então é muito, isso é menos do que uma posição de uma MicroStrategy. Vocês precisam entender que não existe Bitcoin para todo mundo. Se qualquer coisa, agora a gente vai, depois de amanhã, a gente vai saber o que o Conselho de Ativos Digitais da Casa Branca vai definir em termos de criação dessa reserva estratégica. Se ali for indicada uma fonte de financiamento, o mercado pode reagir de forma mais abrupta, porque agora o que o mercado está sentindo? A senadora Cynthia Lummis, no projeto dela lá tramitando no Senado, diz que a fonte de financiamento para a criação da reserva estratégica de BTC seria vendendo 10% do ouro de Fort Knox. É, tem um outro projeto
invocando como fonte de financiamento o aumento dessas tarifas do Donald Trump na guerra tarifária. Mas enfim, não importa qual seja a fonte de financiamento, mas ela está em vias de ser indicada. E assim que a fonte de financiamento for indicada, isso vai pavimentar e facilitar muitíssimo a aprovação tanto de um projeto de lei autorizando o financiamento, ou mesmo de vai viabilizar uma ordem executiva no sentido de criar esse tapete vermelho para que o Congresso só avalize e o Donald Trump sancione. Porque hoje o que está emperrando, eu vou repetir, o que está emperrando a criação dessa reserva estratégica de BTC pelo governo norte-americano, não só BTC, né? E dos criptoativos indicados pelo presidente, XRP, ADA, Solana, ETH, enfim, é a fonte de financiamento. E isso agora, a partir de depois de amanhã, né, que é o summit do Conselho de Ativos Digitais da Casa Branca, depois de amanhã isso pode ser perfeitamente e objetivamente indicado. Por isso que eu volto a insistir com os senhores. Toda essa volatilidade da BTC tá me cheirando a um ensaio de um movimento mais amplo. É, Existe uma fragrância inescondível nessa movimentação da BTC, no sentido de que alguns sabem o que outros não sabem. Não sei se vocês estão conseguindo me compreender completamente. Essa queda na quantidade, a queda abrupta na quantidade de BTCs em Cefais, em exchanges centralizadas, em direção a carteiras autocustodiadas, deixa uma fragrância no ar no sentido de que alguns players sabem de muitas coisas que a maioria não sabe. Então, na minha leitura, essa movimentação da BTC pode facilmente redundar numa explosão em direção à própria nuvem, que está lá próxima de 100 mil dólares, o que levaria a BTC de volta ao estresse da VWAP anual, para formar um pullback e depois explodir para 130, 140, talvez 150 mil dólares. Então, vocês não aguardem, vocês não aguardem um retorno da BTC para VWAP anual, porque para as melhores altcoins não haverá uma janela segura de embarque. Lembrem-se que o mundo cripto se move de forma espasmódica. A gente acorda com uma XRP, com uma ADA subindo 50%, 60%. É assim que o mundo cripto se movimenta, é assim que a banda toca. As pessoas que ficam plotando os fundamentos da análise gráfica lá do mundo TradeFi, da B3, onde há regulamentação do nível de alavancagem, onde há horário de abertura, horário de fechamento, e tentando plotar de forma estanque esses fundamentos da análise gráfica do mundo TradeFi no mundo cripto, isso não funciona. Eu já estou no mundo cripto desde 2013, eu já operei na B3, isso não funciona completamente. No mundo cripto, a gente almoça o caos para jantar selvageria. Alguns fundamentos da análise técnica plotados no mundo cripto têm que ser usados com granossales, né? Com aquele grão de sal, porque não haverá uma janela segura de embarque. Eu volto a insistir com os senhores. Quem não sabe o que comprar é só clicar no link abaixo. Gemas Altcoin Alert. Ali eu selecionei as melhores altcoins que vão performar neste ciclo, subdivididas em 3 categorias de agressividade: conservadora, moderada, agressiva. Em cada categoria eu subdivido nos melhores nichos setoriais que vão performar neste ciclo: AI, DeFi AI, RWA, DeFin, que é a infraestrutura descentralizada. É só ver que a gente está em vias de ver precificado o real valor de toda essa força computacional descentralizada. E lembrem-se dos conselhos do CZ. Aqui, o CZ hoje tweetou, ele compartilhou um pequeno segredo sobre todos os milionários criptográficos que ele conhece, e não são poucos. Todos tiveram que suportar grandes quedas rodando. Não há melhor maneira de se tornar um criptomilionário a não ser rodando.
a quantidade de gente que fica milionária em futuros perpétuos é absolutamente ínfima. Só aqueles que têm que promovem lá o insider trading, que tem alguma informação que outros não têm. Mas enfim, isso é uma parcela ínfima das pessoas. 99% dos criptomilionários, eles ficam milionários porque eles estão aportados nas melhores altcoins, sem precisar alavancar. Não é preciso alavancar nesse mercado para ter ganhos obscenos, ganhos indecentes. Se vocês alavancarem mais de 2, 3 vezes em qualquer par de futuros perpétuos, qualquer variação do mercado acima de 20, 30% já liquida os senhoritos. Então eu insisto, quem não sabe o que comprar é só clicar no link abaixo. Gemas Altcoin Alert. Na Seara Fática, as DEX rodando na rede Solana dominam ainda o cenário, apesar do colapso, do colapso quanto ao interesse por meme coins. Aplicativos descentralizados, que são os DEPs, né? Os DEX apps Radium, Meteora e Orca, já chegaram a responder por quase 50% do volume de transações on-chain. Só que eles ainda respondem por 24,39%, a mais do que a rede Ethereum. Para vocês terem uma ideia, gente, a Solana ela cresce de forma mais agressiva que a adoção da internet, que a própria adoção da energia elétrica. Ela cresce, é a rede que cresce de forma mais agressiva na história da nossa espécie. Homo sapiens sapiens. Apesar de que alguns, que é o hominídeo que sabe, né? Apesar de que alguns não sabem que sabem. Mas isso é uma outra discussão. Mas o que eu quero dizer para os senhores é que se vocês esperarem, hoje a Solana tem 200 milhões de usuários, 200 milhões de public address, o que proporciona uma estimativa em torno de 200 milhões de usuários. Agora, se vocês esperarem a Solana ostentar uma base de usuários de 2 bi, 2 bi e meio, vocês vão pagar por uma Solana o mesmo que uma meta vale. Porque o que sustenta o market cap de uma meta é a lei de Metcalfe, gente. A meta vale 1,64 tri porque ela tem uma base de usuários de 2 bilhões de usuários. Quando a Solana tiver 2 bi de usuários, vocês vão lá na CoinMarketCap, vamos lá na CoinMarketCap. Vamos dar o refresh aqui e ver qual é o market cap da Solana hoje. Está em 72 bi, 72,6 bi, com 200 milhões de usuários. Gente, quando a meta tinha 200 milhões de usuários, ela valia isso, 100 bi. Quando que era o antigo Facebook, quando ele abriu o capital, ele bateu 100 bi de market cap. Se vocês esperarem a Solana ostentar 1 bi de public addresses, 1 bi e meio, vocês vão pagar basicamente 1 tri se a Solana explodisse para 1 tri de market cap agora, seria basicamente vezes 10, vezes 13, vocês iam pagar ali 1.300 e tal por Solana. A Solana facilmente até o final desse ciclo vai bater $1.000 por Solana, ou seja, a Solana facilmente vai ostentar um market cap ali entre 500 e 600 bi, que é basicamente hoje só o dobro da Ethereum. Só que a Solana cresce de forma muito mais agressiva que a Ethereum. Gente, o sujeito para estar fora do mundo cripto, ele precisa ser bem menos que um mineral. Eu insisto com os senhoritos, ficar de fora das melhores altcoins é basicamente um ato de lesa ao próprio patrimônio cripto. E o autor de Pai Rico, Pai Pobre, Roberto Kiyosaki, detonou os vendedores de BTC após essa última queda do mercado. Ele basicamente comprou a queda. Ele disse que essas pessoas que estão vendendo BTC, elas não estão compreendendo completamente o tamanho da revolução que está se desdobrando. Ele citou que o presidente Donald Trump, além de concretizar a tal da reserva estratégica, ele está mudando o paradigma global em relação às moedas fiat soberanas. Eu já vou falar dos fatos geopolíticos, mas vocês viram que
hoje foi o pior dia desde a queda do Muro de Berlim para os títulos, para os bonds alemães, para os títulos da Alemanha. É isso que o Roberto Kiyosaki está falando. Ele está dizendo que qualquer ativo vinculado a divisas fiat soberanas vão colapsar. E o Bitcoin mantido em CeFi vem caindo de forma agressiva nas últimas 2 semanas. Isso é um claro sinal de que um amplo movimento de alta talvez esteja se avizinhando. É o que eu estava falando hoje no começo do vídeo de hoje da tarde. Ó. A quantidade de BTCs em CeFi não para de cair. Na seara geopolítica e finanças internacionais, os títulos da dívida alemã têm o pior dia desde a queda do Muro de Berlim. Os títulos alemães sofreram seu pior dia. Basicamente, os títulos de longo prazo, né, aqueles de 10 anos, eles registraram os juros que são definidos pelo mercado, registraram um salto de 30 pontos base. E o valor de face dos títulos basicamente derreteu, porque se o sujeito vai ficar preso 10 anos num título que nas últimas horas teve a taxa de retorno explodindo, ou seja, quem está segurando aquela batata quente viu o valor de face derreter, ou seja, o mercado começa o mercado do obrigacionista europeu começa a colapsar. E um diretor da CIA confirmou que, por ordem da Casa Branca, ou diga-se de passagem, por ordem do presidente Donald Trump, está suspenso o compartilhamento da inteligência americana com a Ucrânia, inclusive imagens de satélites. O Elon Musk também está cortando o sinal da Starlink para as forças ucranianas. Autoridades do governo Trump disseram que a interrupção é um aviso duro ao alto comando militar ucraniano sobre as consequências de não cooperar com o presidente Donald Trump. Basicamente, esse é o preço que as forças ucranianas estão pagando por aquele desastre que foi o encontro do Zelensky com o Donald Trump, o Zelensky acabou sendo escorraçado da Casa Branca. E porque gente, vocês precisam entender o seguinte: o Zelensky foi lá passar o pires, passar o chapéu no Starmer, lá no Reino Unido, junto ao Macron. Ali ele viu que dali não vai sair nada. O americano já botou $500 bilhão nessa guerra, liberava até ontem satélite, imagens de satélite, inteligência, enfim, contra-inteligência, tudo. E agora o Zelensky está sem grana, sem armas, sem inteligência, sem imagens de satélite, sem sinal de satélite. Agora ele vai ver o que é guerrear contra uma potência espacial, nuclear, hipersônica como a Rússia. Vamos ver. Na minha leitura, o Zelensky vai assinar tudo o que o Trump mandar e o Trump não vai nem se dar o trabalho de olhar na cara dele. Na minha leitura, é isso que vai acontecer. E cresce o receio de que Israel provavelmente vai avançar para controlar também a Cisjordânia. Depois de transformar a faixa de Gaza em escombros, postos avançados de colônias israelis despertam temores de uma anexação da Cisjordânia. Lembrando que a Cisjordânia é uma outra região que não se confunde com a faixa de Gaza. É um outro assentamento palestino, num outro território dentro de Israel, mais ao centro. E como a faixa de Gaza era comandada pelo Hamas, não mais, né? E agora a Cisjordânia era comandada pelo Fatah, mas agora com essa presença cada vez mais intensa das forças de Israel, é muito provável que Israel acabe anexando também a Cisjordânia, deixando essa outra população palestina sob uma séria pressão também de uma eventual evacuação. Gente, o mundo está virado numa hecatombe nuclear, literalmente. A BTC, o que está segurando ela é a mediana do canal de Keltner. Eu não me assustaria se a BTC explodisse num pump espasmódico, até nessa madrugada, para algo próximo a $100 mil, que é o patamar da VWAP anual, para formar um pullback e depois explodir para algo entre 108 e 109 mil dólares. Vocês precisam raciocinar com a própria cabeça.
Não fiquem alugando o raciocínio alheio. Ficar de fora dessa mega pernada de prosperidade é uma absoluta insanidade. Tá bom, pessoal? Se nada fugir do script, eu volto amanhã para analisar a própria BTC. Fiquem com Deus e quem quiser sugerir alguma análise, é só colocar nas mensagens abaixo. Até amanhã, grande abraço, fiquem com Deus.